não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Da terceira meditação, a parte decisiva é aquela. Concluirei que, se a realidade objetiva de alguma de minhas ideias é tal que eu reconheça claramente que ela não está em mim, nem formal, nem eminentemente, e que, por conseguinte, não posso eu mesmo ser-lhe a causa, daí decorre necessariamente que não existe sozinho no mundo, mas que há ainda algo que não existe sozinho no mundo, mas que há ainda algo que existe e que é causa dessa ideia. Ao passo que, se não se encontrar em mim uma tal ideia, não terei nenhum argumento que me possa convencer e me certificar da existência de qualquer outra coisa além de mim mesmo, pois procurei-os a todos cuidadosamente e não pude até agora encontrar nenhum. O critério, portanto, é o que ele diz, é o da quantidade de realidade objetiva que existe em uma ideia. Se essa realidade objetiva transcende a capacidade que ele mesmo tem de criá-la, então é porque o objeto ao que essa ideia se refere existe externamente no mundo. Ora, entre essas ideias, além daquela que me representa a mim mesmo, sobre a qual não pode haver aqui nenhuma dificuldade, há uma outra que me representa um Deus, outra as coisas corporais e animadas, outras os anjos, outras os animais, outras, enfim, que me representam homens semelhantes a mim. Mas no que se refere às ideias que me representam outros homens ou animais ou anjos, concebo facilmente que podem ser formadas pela mistura e composição de outras ideias que tenho das coisas corporais e de Deus, ainda que não houvesse fora de mim no mundo outros homens nem quaisquer animais ou anjos. Ou seja, ele diz que há muitas ideias que podem ter sido criadas por composição a partir das ideias de outras coisas. É isso aqui, portanto, essas ideias não indicam necessariamente a existência objetiva dos entes correspondentes. Ele não pergunta aqui se ele poderia universalizar esse processo. Quer dizer, se uma ideia foi composta com por outras ideias, e essas ideias foram compostas por outras e outras e outras e outras, bom, tem que haver um limite. Né? Ou então, isso quer dizer que as ideias, a criação de ideias é infinita e ilimitada em si mesmo, e que, portanto, a criação de ideias é a única coisa que existe. Mas se ele admitisse isso, ele não poderia admitir que tirou alguma ideia de alguma coisa corporal, coisa que ele está admitindo. Né? E quanto às ideias das coisas corporais, nada reconheço de tão grande nem de tão excelente que não me pareça poder provir de mim mesmo. Pois se as considero de mais perto, e se as examino da mesma maneira como examinava há pouco a ideia da cera, verifico que pouquíssima coisa nela se encontra que eu conceba clara e distintamente, a saber, a grandeza ou a extensão em longura, largura e profundidade, a figura que é formada pelos termos e pelos limites dessa extensão, a situação que os corpos diferentemente figurados guardam entre si, e o movimento ou a modificação dessa situação, aos quais podemos acrescentar a substância, a duração e o número.
essa aqui, agora, trecho fundamental. Quanto às outras coisas, como a luz, as cores, os sons, os odores, os sabores, o calor, o frio e as outras qualidades que caem sob o tato, encontram-se em meu pensamento com tanta obscuridade e confusão que ignoro eu mesmo se são verdadeiras ou falsas e somente aparentes. Isto é, se as ideias que concebo dessas qualidades são, com efeito, as ideias de algumas coisas reais, ou se não me representam apenas seres quiméricos que não podem existir. Preste atenção, a luz, as cores, os sons, os odores, os sabores, o calor, o frio e as outras qualidades que caem sob o meu tato. Por que ele diz que essas ideias não indicam necessariamente a existência dos seus objetos no mundo exterior? Porque ele não consegue concebê-las de maneira clara e distinta. No entanto, é evidente que o critério da clareza e distinção se aplica primordialmente aos conceitos e às ideias enquanto tais, e não aos seus objetos. Então, isso quer dizer que ele está tentando julgar os dados dos sentidos por um critério que vale eminentemente para as ideias, tal como ele mesmo as concebeu. Tá certo? Portanto, é um critério da sua consistência lógica. Tá certo? E onde está dito ou demonstrado que as sensações deveriam ter por si mesmas uma consistência e uma clareza lógica. Este é um ponto que permanece um dos mais enigmáticos aqui nesse escrito. Que ele adotasse o critério da clareza e distinção para o julgamento das ideias é uma coisa, mas que ele usasse o mesmo critério para o julgamento da realidade exterior dos objetos dessas ideias, bom, aí é um salto imenso. Isso quer dizer, a clareza e distinção são qualidades que são das próprias ideias de maneira absolutamente independente da existência ou não dos seus devidos objetos. Se eu concebo, por exemplo, um dragão verde com bolinhas cor-de-rosa, né? Bom, essa ideia é clara, tá certo? No sentido de que ele não se confunde com nenhum outro objeto, e é distinta no sentido que os elementos que a compõem não se confundem entre si. Eu não confundo o verde da pele do dragão com o cor-de-rosa das bolinhas. Então, a clareza é quando uma ideia é distinta das outras. E a distinção é quando ela é internamente clara. Tá certo? Então, eu concebo a ideia do dragão clara e distintamente. O que isso tem a ver com a existência externa ou não de dragão? Da onde que ele tirou a ideia de que clareza e distinção poderia julgar não somente a veracidade intrínseca das ideias, tá certo? Mas a existência ou não de um objeto exterior correspondente? Não há nem meio motivo para que o indivíduo faça isso. Quer dizer, que ele use um critério estritamente lógico, não é isso? Para emitir um julgamento de fato sobre a realidade ou não dos objetos mencionados nas ideias. Você pode procurar aqui, você não vai encontrar nenhuma justificação para isso. Donde eu concluo que é, vamos dizer, uma decisão voluntária. Justamente ao contrário, me pareceria que o fato de que certas ideias, como ele as chama, como a cor, o sabor, etc., não poderem ter, vamos dizer, uma clareza e distinção, como teria, por exemplo, a noção do quadrado, do triângulo, ou do dragão verde com bolinhas cor-de-rosa, isto é por si mesmo uma prova de que não fui eu mesmo que as concebi, porque eu não tenho, ao manejar essas ideias, a liberdade e a desenvoltura que eu tenho quando estou lidando com elementos puramente lógicos. Então, por exemplo, se eu pego a figura de um quadrado, bom, eu consigo conceber todos os elementos que compõem o quadrado, as propriedades, deduzo as propriedades do quadrado, etc., tudo com uma clareza extraordinária. Mas, se eu quero dizer para mim o que é o sabor, se eu quero descrever a sensação de sabor, bom, eu não posso fazer isso com a mesma liberdade, com a mesma facilidade. Então significa que há nessas experiências um elemento de resistência à inteligência. E justamente o fato de haver esse elemento de resistência nos induz a pensar que elas não são criadas pela própria inteligência, não são criadas por nós mesmos, mas vêm de um elemento heterogêneo, um elemento de outra espécie. Ou seja,
nos leva a crer que essas ideias, entre aspas, não são ideias de maneira alguma. Né? Quer dizer, não são criações da nossa mente, mas são alguma outra coisa que não é pensamento. Tá certo? Então, aqui o que você vê é uma inversão radical do sentido normal da experiência. Tá certo? Onde as qualidades que são próprias, vamos dizer, do pensar são usadas como critério para julgar a realidade dos seres, dos fatos e das coisas. Quando justamente nós sabemos, por experiência, que não existe no mundo real nenhuma coisa que tenha por si mesma a inteligibilidade de uma ideia. Porque a ideia é a criação da própria inteligência. Então é evidente que eu entendo aquilo que eu mesmo estou pensando. Tá certo? Mas, se me vem um objeto do mundo exterior e eu recebo, vamos dizer, a sensação daquilo, então, por definição, estas sensações não podem vir com a clareza conceptual de uma ideia. Se fosse assim, então jamais poderia haver confusão entre uma coisa e outra, entre um som e outro, entre um sabor e outro. Tá certo? E a própria existência de erros nos sentidos, né, mostra que esses dados sensoriais não são fáceis de manipular, eles não cedem tão facilmente, vamos dizer, à nossa exigência de clareza e distinção. Então, onde Descartes vê um indício de que essas coisas são inexistentes fora dele, normalmente nós veríamos exatamente o contrário. Isso quer dizer, se eu não consigo manipular esses elementos com a mesma facilidade com que eu manipulo as minhas ideias, é porque simplesmente esses elementos não são meus. Eu não tenho poder sobre eles. Pois, ainda que eu tenha notado acima que só nos risos é que se pode encontrar a falsidade formal e verdadeira, pode, no entanto, ocorrer que se encontre nas ideias uma certa falsidade material, a saber, quando elas representam o que nada é como se fosse alguma coisa. Por exemplo, as ideias que tenho do calor e do frio são tão pouco claras e pouco distintas que, por seu intermédio, não posso discernir se o frio é somente uma privação do calor ou o calor uma privação do frio. Note bem, mas você saber se o calor é uma privação do frio ou o frio é uma privação do calor é uma explicação causal do calor e do frio, e não uma simples sensação. Quer dizer, eu sentir o calor é uma coisa, eu saber de onde ele vem é outra. E eu conseguir discernir entre o frio e o calor qual é a causa de qual é um terceiro elemento ainda. Ou seja, saber se o frio vem do calor, ou o calor do frio, ou da privação respectiva, não faz parte da sensação de calor e de frio. É uma outra coisa completamente diferente. É um elemento, vamos dizer, é uma pergunta que está na sua mente e que você acrescenta àquela sensação, tá certo? Mediante um ato de curiosidade. Quer dizer, você quer saber algo mais que a simples sensação por si mesma não lhe fornece. Portanto, aonde há falta de clareza é no pensamento que tenta tratar como se fosse elemento conceptual o que é uma sensação. É aí que se introduz a confusão. Tá certo? Então, a confusão e a obscuridade não estão nas sensações mesmas, tá certo? Mas na maneira de abordá-las. Né? E visto que, sendo as ideias como que imagens, não pode haver nenhuma que não nos pareça representar alguma coisa, se é certo dizer que o frio nada é senão privação do calor, a ideia que Moore representa como algo de real e de positivo será, sem despropósito, chamada falsa. E assim outras ideias semelhantes. No momento em que ele chama sensações de ideias, ele já operou aí uma conversão. Então, no instante que eu tenho uma sensação, eu não tenho nenhuma ideia dela.
né? É depois, quando eu me recordo dela, né, e trabalho esse elemento na memória, é daí que eu crio uma ideia a respeito. Isso quer dizer, não é a mesma coisa você sentir frio e você dizer eu estou sentindo frio. Quando você pronuncia essa frase, você está se referindo, tá certo? Mentalmente e verbalmente a uma sensação. Então, quando você diz que está sentindo frio, você não transmite o frio, não transmite o calor. Você transmite apenas o quê? A ideia. Você pode, por exemplo, estar falando no telefone, você está no Polo Norte, o sujeito está no Equador, você diz, eu estou morrendo de frio. Nem por isso o cara que está te ouvindo vai sentir frio. Portanto, o que você transmitiu para ele não foi a sensação, e foi simplesmente a ideia. No instante que Descartes trata as sensações como se fossem ideias, ele já negou às sensações, vamos dizer, um estatuto próprio, que as diferencia das ideias. E a partir daí tudo se torna ideia e, portanto, pode entrar na categoria do verdadeiro e do falso. Mas notem bem que em tudo isso aqui há realmente uma inversão da estrutura normal da experiência, né? Então, é por isso que eu digo, ele não pode ter experimentado as coisas como ele as narra, mas ele pode tê-las pensado assim. E na conversão da experiência para o pensamento se introduz, então, a inversão sem que ele perceba. Pois se elas são falsas, isto é, se representam coisas que não existem, a luz natural me faz conhecer que não procedem do nada, ou seja, que estão em mim apenas porque falta algo à minha natureza e porque ela não é inteiramente perfeita. E se essas ideias são verdadeiras, todavia, já que me revelam tão pouco a realidade que não posso discernir nitidamente a coisa representada do não ser, não vejo razão pela qual não possam ser produzidas por mim mesmo, eu não possa ser o seu autor. Ou seja, essas ideias, entre aspas, não podem ter vindo do nada, mas como também não vêm aparentemente de nenhum elemento do mundo exterior, então só podem ter sido criadas por mim. Então, se as sensações fossem criadas por mim, eu teria a liberdade de ter a sensação que eu desejo no momento em que eu quero. Como eu posso fazer com as ideias, eu posso pensar o que eu quiser. Se eu quiser pensar em elefante, eu penso. Se eu quiser pensar em quadrado, eu penso. Qualquer coisa que eu queira pensar, eu já estou pensando automaticamente. Porém, as sensações não são assim. Se eu estou no Polo Norte, se eu estou no Alasca, eu posso querer sentir calor, mas não sinto. Tá certo? Então, este, vamos dizer, elemento coercitivo das sensações faz parte daquele coeficiente de realidade objetiva que ele estava exigindo para poder crer que essas ideias, entre aspas, têm um correspondente no mundo exterior, que não foi inventado por ele. Não é isso? Então, como é que o indivíduo dessa altura pode falar em clareza e distinção se ele não distingue sensação de ideia? Se ele não distingue o que é, por exemplo, sentir calor e frio, e o que é pensar sobre o calor e o frio. Quer dizer, aí já se introduziu, vamos dizer, uma tremenda confusão. Então, ele admite que essas coisas não podem, essas ideias, entre aspas, não podem ter vindo do nada. Tá certo? E, portanto, se não vem de nada exterior, só pode vir dele. Não é isso? Então seria o caso de dizer, produza uma. Olhe uma superfície azul e enxergue vermelho. Dê uma martelada no dedo e sinta prazer em vez de dor. E assim por diante. Não é isso? Corra 2 quilômetros e sinta-se perfeitamente descansado. E se foi tudo criação da minha mente, então eu devo poder transitar entre as sensações com a mesma liberdade, a mesma desenvoltura que transita entre as minhas ideias. Ora, esta resistência das sensações à minha vontade de pensá-las de outra maneira, isso faz parte daquele coeficiente de realidade que ele estava exigindo das ideias para admitir que elas têm um correspondente no mundo exterior.
note bem, quando eu digo isso, eu não estou discutindo, não estou questionando a filosofia de René Descartes. Lembre-se que nós estamos examinando esse texto como uma autobiografia, como um depoimento. Então, o que eu questiono é que ele tenha efetivamente experimentado as coisas desta maneira. Isso é impossível. Como é que um homem dessa inteligência, que foi um dos maiores matemáticos do seu tempo, conseguia confundir uma sensação com a ideia da sensação? Como é que ele podia chegar a imaginar que cores, sons, odores, etc., etc., são criações da sua própria mente, quando ele não é capaz, obviamente, de criar nenhuma dessas coisas voluntariamente? Então ele teria que supor, vamos dizer, um mecanismo mais profundo nele, que está fora do alcance do seu controle consciente e que cria todas essas coisas. Porém, a existência desse elemento mais profundo, dessa capacidade criadora mais profunda e invisível, é ainda mais questionável do que qualquer sensação que venha do mundo exterior. E como é possível não ter percebido isto? Quanto às ideias claras e distintas que... pior, quando ele fala das ideias claras e distintas que ele forma das coisas corporais, estas ideias é que são verdadeiramente ideias e não sensações. Veja aqui. Ele fala: a grandeza ou a extensão em longura, largura e profundidade. Ora, uma coisa só tem grandeza, só tem tamanho em relação a outras coisas. Portanto, o tamanho de um objeto qualquer não é uma propriedade que ele tem em si mesmo e que ele exiba naturalmente. Isso supõe uma comparação, no mínimo, com as proporções do meu próprio corpo. Então, esta comparação, esta sim é feita pela mente. A ideia de maior e menor. Bom, uma coisa é maior em relação a outra que é menor, e vice-versa. Uma coisa não pode ser maior em si mesma. Não é isso? Seria o maior absoluto. Isso aí só existe na língua árabe. Allahu Akbar. Akbar é o superlativo do maior, é o maioríssimo. Tá certo? E atribuem isso a Deus justamente porque é uma ideia impensável. Então seria uma espécie, como é a teologia positiva aqui. Raciocina, a respeito de Deus, tomando tudo no superlativo absoluto. Então, vamos dizer, é uma técnica teológica, não tem nada a ver com a descrição de objetos reais desse mundo. Então, o maior absoluto não existe, o todo maior é relativo ao menor, e assim por diante. E essas comparações, elas não são sensações, elas são feitas pela mente. Então, enquanto eu estou lidando com esses elementos, vamos dizer, a extensão, largura, profundidade, etc., etc., eu estou navegando entre elementos que a minha própria mente concebeu. Então, ora, por que justamente esses elementos que a mente concebe, que ele considera objetivos? E os outros que não poderiam ser criados pela mente de maneira alguma, como o calor, o frio, etc., etc., ele considera totalmente hipotéticos e subjetivos, por assim dizer. Você vê que aqui a ordem da experiência está completamente, não só falseada, mas invertida. Quanto às ideias claras e distintas que tenho das coisas corporais, há algumas dentre elas que, parece, pude tirar da ideia que tenho de mim mesmo, como a que tenho da substância, da duração, do número e de outras coisas semelhantes. Pois, quando penso que uma pedra é uma substância, ou uma coisa que é por si capaz de existir, e em seguida que sou uma substância, embora eu conceba de fato que sou uma coisa pensante e não extensa, e que a pedra, ao contrário, é uma coisa extensa e não pensante, e que assim, entre essas duas concepções há uma notável diferença, elas parecem todavia concordar na medida em que representam substâncias. Ou seja, eu concebo que uma pedra é uma substância porque eu acho que eu mesmo sou uma substância. Eu sou algo que existe em mim mesmo, por mim mesmo, e portanto a pedra deve ser algo que existe em si mesmo.
Da mesma maneira, quando penso que sou agora e me lembro, além disso, de ter sido outrora e concebo muito diversos pensamentos, cujo número conheço, então adquiro em mim as ideias da duração e do número, que em seguida posso transferir a todas as outras coisas que quiser. Ora, se a ideia do número eu pude tirar de mim mesmo, como posso eu dizer que das coisas objetivas eu só apreendo, por exemplo, o tamanho, a largura, a profundidade, se tudo isso não passa de número? Então, o que ele está fazendo é confessando que aquilo que ele reconhece como traços objetivos, como largura, profundidade, etc., no fato são subjetivos. Agora, o fato de que a pedra existe, como que eu poderia, do fato de que eu existo, deduzir daí que uma pedra existe como substância? Existe em si, não. Quer dizer, ela é uma substância, ela é alguma coisa, ela não é um nada. Hein? Então, a minha existência não implica de maneira alguma a existência de pedras. E eu não vejo nenhum modo de deduzir do fato de que eu sou a substância, o fato de que a pedra também é uma substância. Não é isso? Então, aqui novamente, você vê que ele parece estar querendo tirar da sua própria cabeça aquilo que não está na cabeça. E, em seguida, pega aquilo que não poderia vir da sua própria cabeça de maneira alguma e diz que vem de dentro dessa cabeça. Então, você vê que aquelas pequenas inversões que ele fez no começo, elas vão ampliando, até chegar ao verdadeiro mundo às avessas. Quanto às outras qualidades de cujas ideias são compostas as coisas corporais, a saber, a extensão, a figura, a situação e o movimento de lugar, é verdade que elas não estão formalmente em mim, posto que sou apenas uma coisa que pensa. Eu digo, mas é claro que estão em mim, porque tudo isso são formas da quantidade, são formas do número, que eu mesmo pensei. Mas, já que são somente certos modos da substância, e como que as vestes sob as quais a substância corporal nos aparece, e que sou eu mesmo uma substância, parece que elas podem estar contidas em mim eminentemente. Eu digo, sim, claro que podem estar contidas em mim, porque são variedades do número, e o número é uma coisa mental. Né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, é que todas essas ideias, em suma, que ele tem das coisas, das substâncias, podem tudo provir dele. Tá certo? Eu digo, bom, muitas delas podem provir o número, a quantidade, né, o movimento, a duração, tudo isso pode provir de mim. Mas tem coisas que não podem. Quais são as coisas que não podem? As sensações a respeito das quais eu desenvolvo essas ideias. É ali que eu chego, vamos dizer, no limite da minha criatividade mental. Então, na medida em que ele coloca sob a crítica as ideias dos objetos, ele acredita que ele está negando a realidade desses objetos, quando ele está apenas operando no campo das ideias. Então, você vê que isso aqui é uma espécie de operação mágica. O que você faz, por exemplo, no voodoo? Você cria uma imagem mental de uma criatura, constrói um análogo dela e, na medida que você arranca a cabeça do bonequinho ou lhe dá umas agulhadas, você supõe que o objeto correspondente vai sofrer uma alteração qualquer. Aqui ele está fazendo a mesma coisa, quer dizer, ele opera no campo das ideias, mostrando a irrealidade objetiva das ideias e a subjetividade das ideias, e acredita que está fazendo a mesma coisa com os objetos externos correspondentes. Então, quer dizer, qualquer um que leia esta coisa e se deixe persuadir por isto, bom, está sendo levado com um raciocínio mágico. Quer dizer, é claro que isso não vai alterar os objetos, mas vai alterar a maneira como você os vê. Então, há um verdadeiro processo hipnótico pelo qual você acredita que manipular ideias afeta os objetos. Quer dizer, você negou a realidade da ideia, portanto, o objeto correspondente está negado também. Fala, mas se eu negar todas as ideias que eu tenho a respeito de todas as sensações, isso não me liberta das sensações.
Quer dizer, não é tão fácil assim. É claro que até certo ponto você pode induzir o seu corpo a sentir determinadas coisas, mas há um limite. Então, por exemplo, eu posso imaginar que eu estou voando, tá certo? Mas isso não dará ao meu corpo as demais propriedades de um objeto voador. Então, eu só vou ter que a ideia do voo, no fim das contas, e não a realidade dele, então você pode, por exemplo, por hipnose, fazer o indivíduo sentir determinadas coisas, mas não todas as coisas. Por exemplo, você pode hipnotizar um sujeito e fazer ele sentir que ele acabou de almoçar quando ele não comeu nada. Só que se você fizer isso por 15 dias seguidos, o sujeito morre de fome. Isso quer dizer, ele pode estar até persuadido de que comeu. Quer dizer, até mesmo a hipnose tem aí o seu limite. É justamente este limite, esta impossibilidade que a ação mental tem de se prolongar para dentro do mundo das sensações e dos próprios objetos, é que nos afirma que os objetos não foram criados pela nossa mente. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.